Luiz Carlos Diógenes, para que ele possa tecer um comentário e passar a palavra, então, aos nossos palestrantes. Bom dia a todos e a todas. Estava me lembrando aqui que o bom professor deve ser aquele que fica na nossa memória e a gente leva, né? Eu faço essa referência aqui ao professor porque o Plínio, imagino que não é professor, mas foi professor por um tempo ali na comunidade Poço da Draga, como voluntário, trabalhando aos sábados, aplicando seus sábados, às manhãs de sábado. E eu tive a honra de testemunhar depois aqueles 10 a 15 jovens, rendendo assim a gratidão ao que o Plínio conseguiu através dos textos de literatura que ele levou, Graciliano Ramos e outros textos, e depois de quase 2 ou 3 meses, aqueles jovens, um encontro que houve no Dragão do Mar, no auditório, e eles comentando o quanto podem agora expressar seus ódios, os seus amores. Eu me lembro de um que queria escrever uma carta para namorar e não conseguia. Enfim, eu acho que aí o Plínio ali se tornou professor, pelo menos para aqueles jovens, né? Foi de uma forma voluntária, um trabalho. Eu acho que aí é que está a riqueza e a cidadania, pelo menos a responsabilidade com a nova ordem social que a gente está propondo, aí nos valores mesmo. A gente tem que pensar muito o que é que nós estamos fazendo efetivamente, né? Saindo um pouco de tanto discurso e fazendo alguma coisa de uma forma concreta. Essa temática, quero imaginar que para o Brasil é uma temática nova, que inclusive não existe quase nada de literatura, cidadania fiscal, né? Então eu acho que o desafio que está posto é porque o mundo desenvolvido, o estado de bem-estar social que a Europa conseguiu construir e que nós de certa forma admiramos, né, e queremos muito copiar, ela teve como alicerce primeiro a cidadania fiscal. Não tem outro mecanismo. O Estado precisa de recursos e tem que ser um sistema de justiça, de equanimidade, de progressividade. Não há o mundo, os países que a gente tem como referência, onde tem a maior transparência do mundo, a melhor educação do mundo, que são os nórdicos, a Finlândia despontando, eles fazem isso onde tem a maior carga tributária do mundo, né? Então, se eles implantaram o Estado social com base e os tributos sendo um instrumento para isso, a grande questão, eu acho que nossa, é como implantar esse Estado social delineado e esculpido na nossa Constituição cidadã aqui no Brasil, com essa estrutura tributária perversa que a pena que recai sobretudo as camadas desinformadas ou as camadas desassistidas. Os índices do IPEA, isso aí é pesquisa do IPEA, já coloca que quem ganha no Brasil, percebe no Brasil até 2 salários mínimos, tem uma carga, suporta uma carga de quase 50%. E quem tem acima de 20 salários, essa carga desce para 27%. Então, quem está pagando a conta, na realidade? Isso é a nossa estrutura regressiva do nosso sistema. É um sistema que ainda a base tributária é edição de impostos indiretos. Enfim, eu vou já abrir aqui para o debate, mas eu tenho a impressão que a gente vai sair daqui mais com perguntas mesmo do que com respostas, né? E esse é o desafio desse ciclo que se inicia desses debates. Eu queria só passar mais uma informação, foi um questionamento que houve no primeiro momento. Tem o Centro de Referência do Interesse Público, é um órgão ligado ao UFMG, que ele tem um trabalho, inclusive, trabalho com estatísticas. Os municípios brasileiros, essa é a informação que atendia muito ao primeiro momento, os municípios brasileiros que têm um forte índice de participação, onde a cidadania, através dos fóruns híbridos,
funciona efetivamente, eles conseguiram ter incremento real nas suas receitas. Então, a base primeira, viu, professor, aí seria a cidadania. A cidadania, ela consegue, a cidadania funcionando, ela consegue, inclusive, ter repercussões, provocar essas repercussões de incremento de receita tributária dos próprios municípios. Bom, eu já vou aqui. Há várias publicações, inclusive, desse Centro de Referência de Interesse Público. Tá? O Leonardo Avritz e Fernando Filgueira são eles que estão à frente. Então, é interessante, se a gente está pensando em cidadania fiscal, a gente vai ter que, talvez, aprofundar sobretudo esse debate, né? E entender que dentro dessa estrutura tributária vigente no país, como é que nós vamos, então, efetivar essa cidadania fiscal, se não for através essa cidadania, ela puxando, sobretudo, a sociedade brasileira, sendo informada do que é o tributo. Há um autor português, agora para encerrar minha fala, que eu já estou aqui abusando, há um autor português que trabalha essa temática, que é o Casal Tanabás, ele diz: imposto é assunto sério demais para ficar nas mãos de técnicos e de políticos. A sociedade, se ela não participar, não entender o que é o tributo, vamos ter a democracia nem a cidadania plena que pensamos, né? E nem o Estado social. Vou abrir aqui já